Ah, como é bom estar no lugar onde a gente gosta de estar com a nossa presença, com o nosso momento, com a nossa alegria, com o nosso tudo. E justamente eu estou aqui nesse momento, nessa poltrona, nesse lugarzinho olhando para você, porque é um lugar onde eu gosto de estar para comunicar, para falar com você. Porque quando a gente descobre o nosso propósito e descobre o que a gente quer fazer da nossa vida, metas e tudo mais, a gente só faz e faz com prazer. E se você está no vídeo de hoje, eu quero te falar três coisas que vão expandir a sua mente e você não será mais o mesmo a partir desse momento. Então, para você que não me conhece, sou Danilo Álvares, escritor, treinador, mentor. Se você quer conhecer um pouquinho do meu trabalho, na descrição desse vídeo tá as minhas redes sociais, TikTok, Spotify e muito mais. Certo? Então no vídeo de hoje eu quero falar sobre três tópicos que vão te ajudar a entender ou compreender todo o momento, a situação da sua vida de uma forma talvez que você nunca pensou antes. Então, se você não é inscrito, caiu nesse vídeo, se inscreva nesse canal, fortaleça a nossa rede, porque aqui a gente compartilha sobre corpo, mente e espírito. Então, quer crescer, quer ter uma vida abundante, não só de físico, mas de mentalidade, de espírito? Então você está no lugar certo, cai para dentro, já compartilha esse vídeo vai ser sensacional, certo? Bom, direto ao tópico, porque aqui a gente não enrola. Então vamos lá. Primeiro tópico é você entender que você não é um coitado, você é um escolhido com propósito. Já parou para pensar nessa frase, nessa palavra? Que você não é um coitado, que você é um escolhido com propósito? Pois é, por muito tempo eu talvez me passei por coitado ou por algum momento da minha vida eu sempre culpei terceiros, pai, mãe, irmão, sociedade, etc e tal. Nunca era o autor, sabe, de uma responsabilidade ou de algumas ações que me geravam resultados negativos e sempre culpei outras pessoas e sempre talvez tentei olhar como, ah, que dó do Danilo. Mas justamente eu tinha essa visão distorcida de mim por conta da minha história, pelo que eu passei no passado. E para você que não sabe a minha história, neste livro aqui eu conto no livro de baixo para cima um breve, mas é um breve resumo da minha história, das minhas dificuldades que eu passei quando criança com a minha mãe, do meu pai ausente, mãe alcoólatra, enfim. Aqui eu falo um pouquinho dessa minha trajetória. Então, por conta dessa minha história, desse meu passado com a minha família, eu sempre tive um posicionamento de vítima e não de protagonista, de querer construir a minha história. E quando eu entendi isso, que você não é um coitado que está lutando, e a partir do momento que você entende que você encontrou um propósito para construir e trabalhar, sua vida muda, sua mentalidade muda, a sua consciência se expande e você começa a entender que a vida ela é muito mais daquilo que você está pensando ou está visualizando. Então você vai aprender que a partir talvez de uma dor, de um processo que você está passando nesse momento, você vai aprender a construir algo por cima de tudo isso e vai entender que a vida ela te chama, ela te dá sinais, ela começa a comunicar com você com coisas que você jamais imaginou, com coisas que você talvez não entenderia se você não abrir a sua mente e entender que você tem um propósito final, que você tem um chamado para exercer algo aqui nessa terra, mas é algo de grande, grande ideia, algo de grande pensamento. Não é pequeno, não é algo sabe, inferior ao que você merece. Porque se a gente pegar a Bíblia fala que a gente é a imagem e semelhança do Criador. Então, para comigo, reflita comigo. Se somos imagem do Criador, dono do céu, da terra, do ouro, da prata, por que
que vamos ficar aceitando pouca coisa? Por que que vamos viver uma vida pequena? A gente é grande, a gente é gigante. E quando a gente entende essa virada de chave, que a gente tem um propósito maior, independente da situação que a gente está passando, que a gente está vivendo nesse momento, seja de dor, de angústia, tristeza, enfim, ou se você foi traído, se foi esquecido, se foi abandonado, rejeitado, não importa o seu momento, não importa a situação. O que importa é que você tem um propósito para cumprir, que esse momento que você está passando não é o seu destino final. Isso daí é só a ponte que vai te levar para o outro lado e você vai falar dessa vitória com uma vontade grande no peito de, sabe, querer ajudar as outras pessoas, querer motivar muito mais gente do que você está pensando. Então entenda que esse processo seu, esse momento, é só um momento de construção e não é o fim. E o mais legal de tudo isso é o processo. Ah, mas eu queria chegar do outro lado, eu já queria estar bem, eu queria... Não, segura o processo. Entenda esse processo que você está passando, curte ele, aproveite ele, chore o que tem que chorar, sorri o que tem que sorrir, porque quando você estiver do outro lado, você vai falar: meu, eu consegui, eu venci, eu estou chegando a lugares que eu jamais imaginei. Então você vai ter esse mesmo pensamento, essa mesma mentalidade. Ok? Tópico 2. Momento difícil não é o fim, é apenas a virada. Então, entenda que o momento que você está passando, ele não é o fim. Ele é apenas uma virada de chave para te preparar para chegar no seu destino final. Cara, uma das histórias que eu mais, sabe, tenho prazer de ler e reler e de assistir, se possível, é a história de Davi na Bíblia. Você imagina um garoto pequeno, né, vamos se dizer adolescente, naquele período, quando os filisteus estavam guerreando contra o povo dele, o povo de Deus, e Davi pequeno chega no acampamento e vê o gigante desafiando todos e ninguém toma uma providência, e ele, como um garoto, chega e diz para todo mundo: ei, vocês não vão fazer nada? Você não está vendo que o cara está desafiando o nosso Deus Todo-Poderoso e vocês não tomam nenhuma atitude? Nenhuma ação aqui é feita? Ele vai lá e ele chama a responsabilidade para ele e ele enfrenta o gigante e ele vence. Você sabe já o final da história. Quando você entende que você tem um propósito, então vamos voltar. Se a gente está aqui e entende que nós não somos vítimas, temos um propósito para se cumprir, e aí a gente entende que esse momento difícil é apenas uma virada para a gente cumprir o nosso propósito, porque era isso que Davi sabia. Davi, quando ele foi enfrentar o gigante, ele já sabia que ele iria vencer, porque ele tinha um propósito para cumprir. Da mesma forma, você tem um propósito para cumprir. E o seu gigante que você vai enfrentar, você pode ter certeza que ele já está derrotado. Então continua perseverando, continua lutando, continua fazendo. E sabe, não importa a dificuldade que você esteja, mas o que importa é que você vai vencer. Então esse momento é só um momento de preparação para quando você estiver do outro lado, você vai estar mais forte, mais fortificado e você vai ser luz no meio de escuridão. Então entenda, esse momento é só um momento de fortalecimento. Então tira, é a mesma coisa da musculatura, tira essa capa de gordura e vai ganhando músculo para você ficar mais forte e resistente, porque do outro lado vai precisar de você. O seu propósito vai precisar dessas dificuldades que hoje você enfrenta para ajudar as outras pessoas. Ah, Danilo, mas as minhas dificuldades são difíceis, é complicado. Cara, é para todo mundo. Todo mundo tem problema, toda família tem um problema, toda família tem algo a ser discutido e resolvido. Então, não seja vítima, não chore, não reclame, tenha atitude positiva, veja a situação de uma forma
positiva. Então veja como algo que você está aprendendo, como se fosse um adubo para uma planta. Está sendo ali adubado para fortalecer e fortificar a árvore final, porque depois o fruto vem, e aí quando o fruto vem é só bonança. E terceiro tópico que eu quero deixar aqui para vocês é vocês entender que o nome de vocês é a sua bandeira. O que você quer dizer com isso, Danilo? Por muito tempo, para quem já me acompanha aqui no canal, sabe que eu fiz a transição de Danilo Paiva para Danilo Álvares. O que eu estou dizendo com isso? Eu tenho que mudar de nome também, Danilo? Não. Eu quero dizer que, por muito tempo, eu carreguei um nome que não era do meu pai. Era do marido da minha mãe, então eu acabei carregando por muito tempo o nome de um homem que me registrou. Tudo bem, naquele tempo foi necessário para que eu pudesse, né, ter um registro, etc e tal. Só que por muito tempo eu escondi isso. Eu, de certa forma, neguei essa paternidade por conta do meu pai, mas não porque ele me deu o nome, porque no meu livro também eu conto que a gente teve um momento ali, uma situação difícil, e eu cresci quando criança dizendo que eu não tinha mais pai, que eu não tinha pai, que eu ia fazer a minha vida sozinho, e por muito tempo eu acreditei que eu iria conseguir sozinho, eu faria tudo sozinho, mas eu estava completamente, equivocadamente errado. Ninguém constrói nada sozinho, ninguém faz nada sozinho. Todos nós precisamos de pessoas, todos nós precisamos de família, todos nós precisamos de um apoio. E quando eu entendi que o meu nome, a minha personalidade precisava ter todo aquele princípio bíblico que é honrar pai e mãe, independente se eles estão vivos ou não, ou se ele está presente ou não, independente disso eu tenho que fazer a minha parte. E quando eu entendi isso, a sua consciência se expande. Você entende e fortalece o seu eu interior. Mas como assim, Danilo? Exemplifica pra gente. Você começa a entender quem realmente você é, de onde você veio, para onde você está indo, tudo que você passou, tudo que você está passando, e você já não tem ou já não deixa mais espaço para desculpas. Você começa a agir, porque você já não tem mais o que esconder, você já não tem mais o que negar da sua essência para você mesmo, não é para os outros, é para si. E quando você entende que você é essa pessoa que passou por X coisa, Y coisa, está indo para Z coisas, cara, a sua vida começa a andar e começa a prosperar de uma forma inigualável. Então, três coisinhas que eu queria deixar aqui para você. Para quem se interessou pelo meu livro, de baixo para cima, vou deixar na descrição desse vídeo. Aqui eu falo um pouquinho da minha história inspiradora, a história de um menino que saiu lá de baixo, que não tinha nada, que precisou trabalhar aqui catando reciclagem, papelão, latinha para fazer o seu primeiro caderninho. Enfim, para você adquirir, tem na Amazon, compre na Amazon pela editora Viseu, um livro sensacional que eu tenho certeza que vai te ajudar a expandir os seus horizontes. Aqui eu falo um breve relato sobre a minha história e também tem um novo livro saindo, olha só, diretamente do forninho. Esse livro aqui, se você já sabe que você tem um potencial de conquistar algo na sua vida, esse livro vai te levar à imaginação e a entender o seu manual de vida para você começar a agir e agir na sua melhor versão, com atitude, com liderança, com foco e ação. E o legal desse livro é que sem a ação você não consegue desenvolver esses três pilares. Esses quatro pilares aqui é essencial para você ter resultado na sua vida. E esse livro, ele foi baseado em pesquisas científicas. Vou deixar na descrição do vídeo também, assim que estiver o lançamento pronto, para você fazer a aquisição desse manual. Esse manual é um manual de vida. E aqui eu vou ficando, e se você gosta de conteúdo como esse, eu quero te pedir para se inscrever nesse canal, compartilhar esse vídeo
Deixa abaixo nos comentários. Tamo junto, meu guerreiro, e vamos partir para uma vida, mas é uma vida extraordinária, porque o melhor da vida é esse momento, é o momento presente, é não viver segurando coisas ruins, tristezas, dores. Vamos deixar tudo ir embora e viver sempre feliz da melhor maneira possível, com atitude positiva e com muita ação no nosso foco, no nosso projeto. Certo? Então, 3 tópicos que eu queria deixar aqui com você. Não seja vítima, entenda que a dificuldade, esse momento ruim, é só um aprendizado que está te levando para a sua virada. E o terceiro, seu nome é a sua bandeira, é a sua força. Você é o melhor bem precioso que você tem para cuidar e regar todos os dias. Meu forte abraço e até a próxima.